Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que se encontra no livro de Atos, capítulo 16, versículo do 19 ao 40. É um tema cujo título dado é Não importa as circunstâncias. Está escrito na palavra de Deus: então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe eles: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Esses versículos que nós acabamos de ler nos revelam 7 fundamentos que devem ser comentados e meditados por todas as pessoas que se dizem cristãos. Nós sabemos que Paulo e Silas estavam presos. Embora preso, eles cantavam e louvavam a Deus. O primeiro fundamento que eu retiro desses versículos é que o verdadeiro cristão é sempre leal a Cristo. Então nós devemos ter em mente, na leitura desse texto, é que o cristão deve sempre ser leal a Cristo, não importando as circunstâncias em que está vivendo, não importando a situação que vive ou que ele se encontra. Por mais constrangedora ou adversa que possa parecer aos nossos olhos, Paulo e Silas, mesmo presos, eles tinham sido açoitados e presos por correntes a troncos. Contudo, essa adversidade não impediu que eles continuassem a adorar a Deus em cânticos e orações. Já tarde da noite, eles continuavam cantando e adorando ao seu Deus. Segundo fundamento que nós podemos tirar dessa passagem é que Deus é fiel. E esse fundamento deve ser guardado às 7 chaves em nosso coração. E termos certeza de que Deus é fiel e que jamais ele se esquece daqueles que o amam e invocam o seu nome. Se você observar que além da situação que eles se encontravam, presos por correntes, ainda um grande terremoto abalou os alicerces da prisão. Esse fato por si só deve ter causado pânico, muito medo entre os presos. Mas aqueles que confiam no Senhor e o temem, como deve ter temido, não se abalam, pois sabem que estão debaixo de sua proteção. E mesmo vendo as portas da prisão que foram abertas e que seus grilhões caíram por terra e que estavam livres, não fugiram.
pois sabiam que Deus tem um propósito em todas as situações que podem nos envolver. Então, mesmo sendo livres ali naquele momento, eles não fugiram. Eles confiavam nos propósitos de Deus. Terceiro fundamento, irmãos, que nós podemos tirar desses versículos é que as ações do crente convertem mais do que as pregações nas igrejas. Esse terceiro fundamento nos mostra que uma pessoa possuidora de uma eloquente pregação não conseguiria frutos se o seu dia a dia não for de humildade, honestidade e sinceridade. Observe, irmãos, que Paulo e Silas se comportavam diante dessas circunstâncias de maneira eficaz. Se eles tivessem fugido, sim, quando se viram livres, o carcereiro e sua família não teriam se convertido a Cristo, pois a ação deles seria idêntica à de todos os pecadores. Mas não. Eles confiavam na fidelidade de Deus e sabiam o que fazer naquele momento, porque quem tem o Espírito Santo em si sabe dos propósitos de Deus para a sua vida. Eles permaneceram ali. E, consequentemente, toda a família do carcereiro, inclusive ele, aceitaram a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. O quarto fundamento, irmãos, que podemos tirar desses versículos é que a salvação não vem pela força nem pela violência. Nesse quarto fundamento, Lucas nos fala que a salvação vem apenas em confiar em Cristo e na sua morte expiatória. E que é necessário se arrepender para se converter. Sim. Crer é fundamental. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Essas foram as palavras que Paulo e Silas falou para esse homem. Com essas palavras, Paulo nos diz que o nosso fiel testemunho, muitos à nossa volta se converterão a Cristo Jesus e que através de uma única pessoa, toda a família dela poderá ser salva. O quinto fundamento é que a alegria do crente vem do seu interior. Sim. Nesse quinto fundamento, nós somos informados de que a alegria do cristão não depende das circunstâncias externas e que nenhum tipo de perseguição ou adversidade pode destruir nossa paz e a nossa alegria interior. Os inimigos de Cristo não podem destruir a nossa fé em Deus. Não, de maneira alguma. Mesmo no meio das piores circunstâncias, Deus dá graça suficiente para aqueles que sofrem perseguição nesse mundo, por amor do seu nome.
essa alegria interior é uma das coisas inteiramente diferentes do prazer. A alegria em Cristo é completamente diferente do prazer do dia a dia. Você pode convidar o prazer, você pode até pensar nele, você pode até sustentá-lo, mas isso não pode se comparar com a alegria que Cristo nos dá. O prazer é simplesmente prazer, não traz alegria. Nossa mente torna-se realmente livre do medo e do prazer temporário. Nosso desejo nunca é ambicioso, nunca procura posição, prestígio e demais contrassensos. Porque na alegria interior, a alegria vinda de Cristo, existe liberdade. E sem essa liberdade que nós temos em Cristo Jesus, não pode haver alegria duradoura. O sexto fundamento que nós podemos tirar desses versículos dessa noite é que nada pode impedir o avanço do Evangelho. Sim, nada pode impedir o avanço do Evangelho. Esse sexto fundamento, nós entendemos perfeitamente que nada pode impedir o avanço do Evangelho. O Evangelho de Cristo. Quando ele é propagado por cristãos fiéis. Se o inimigo fizer algo para impedir esse avanço, Deus usa da estratégia do inimigo e reverte a ação maligna em algo vitorioso para o Evangelho. Está escrito, irmãos. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Paulo e Silas haviam sido presos por pessoas invejosas. Porém, Deus reverte essa situação e pessoas se convertem a Cristo. Observe que a intenção de Satanás era impedir a propagação do Evangelho que estava sendo levado por Paulo e Silas. Porém, Deus usou a estratégia do inimigo, que era a prisão, para reverter tal situação em favor do Evangelho. Isto é, além de que Paulo e Silas foram soltos, outras pessoas também foram engajadas nessa tarefa com suas conversões. O sétimo fundamento, irmãos, é a pergunta que não quer calar. O que é necessário que eu faça para me salvar? Há milhares e milhares de pessoas todos os dias fazendo essa mesma pergunta. Talvez ela seja a pergunta mais importante que alguém pode fazer. E a resposta a ela é a mais simples que alguém pode esperar. Nós não precisamos fazer nada para ser salvo. Nada. Deus já providenciou tudo em Cristo Jesus. A resposta dada por Paulo e Silas foi crer no Senhor Jesus Cristo. Então nós só precisamos crer, irmãos. Então, para alguém ser salvo, basta apenas crer. Mas crer com o coração.
Então, o que significa crer? Crer é se achegar ao Senhor Jesus, vendo nele a nossa única tábua de salvação, pois ele é o nosso vivo e divino Redentor. Foi ele que pagou o preço pelos nossos pecados com a sua própria vida, seu sangue derramado lá na cruz. Então, ele é o único que pode nos oferecer a salvação eterna. É, portanto, o Senhor da nossa vida. Crer é acreditar que ele é Filho de Deus vivo enviado pelo Pai. É acreditar que ele perdoa os nossos pecados e nos torna filhos e nos dá o Espírito Santo que estará conosco todos os momentos nos ajudando, nos guardando e consolando e nos leva ao céu. Crer não apenas com a boca, mas crer com o coração. Segundo suas pisadas, sendo suas testemunhas na terra, para que possamos usufruir da graça de Deus lá no céu, em toda a eternidade. Amém.